Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de grande alegria poder nos encontrarmos mais uma vez na casa do Senhor. Nesse trabalho de hoje, amém. Já dei abertura, irmãos. Vamos prestar atenção em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a bênção sobre esse trabalho. Porque sem a bênção de Deus, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor está no nosso meio para nos dar vitória, né? Cumprimento aos nossos irmãos internautas com a parte do Senhor Jesus. E que Deus possa nos abençoar nessa nossa aula de hoje. De uma maneira toda especial, nos dando sabedoria na palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Então, quando nós não temos sabedoria do que estamos aprendendo na palavra de Deus, é só pedir ao Senhor que Ele abra a nossa mente, nosso entendimento para nós compreender. Por isso que nós vamos agora orar ao Senhor, pedir a Deus que abra a nossa mente, abra nosso entendimento, para que a palavra de Deus seja revelada em nossos corações de uma forma toda especial. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, mais uma vez nos encontramos, mais uma noite na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Meu Deus, para darmos início a mais uma aula, Senhor Jesus. Senhor, eu sei que aqui o professor é o Senhor, nós não temos capacidade nenhuma, meu Deus, de estarmos aqui, mas o Senhor nos chamou por intermédio do Teu Espírito, meu Deus, e assim nos capacitou, Senhor Jesus, para estarmos fazendo esse trabalho. Deus, eu sei, Senhor Jesus, que como professor dos professores, o Senhor está nos ensinando a revelação da Tua palavra. Venha abençoar a minha vida, Jesus, eu me coloco diante de Ti, perdoa as minhas falhas, minhas fraquezas, Senhor. Oh Deus, e abençoa a vida das irmãs também que chegaram até aqui, Senhor, para aprender da Tua palavra, os irmãos que estão à distante. Deus, o desejo do nosso coração é cada dia mais nos aperfeiçoar diante de Ti, buscar a perfeição no Senhor. E só através do examinar da Tua palavra, Senhor, é que nós, como homem natural, nos tornamos um homem espiritual, Deus, dentro da Tua palavra. Jesus, então, vem abençoar esse trabalho nessa noite, Jesus. Deus nos dando sabedoria espiritual da Tua palavra, Senhor, e a revelação para nós compreendermos o que a Tua palavra está falando. Nos dá vitória, Senhor. Nos ajuda a ter mais compromisso, seriedade, Senhor, com as coisas espirituais, com as coisas que pertencem a Ti, porque Tu és um Deus zeloso. Meu Deus, Tu és um Deus organizado, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus que gosta da perfeição. Sabemos que não temos essa perfeição, mas lutamos por ela. Vem nos abençoar, Jesus, nos faça presente nesse recinto, nesse momento, Pai, nos dando sabedoria da Tua palavra. Obrigado por mais um dia vencido, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas, neste dia glorioso, em nome de Jesus. Amém. Como é? Pode. Seja bem-vinda, irmã Joelma. Amém? Vamos para a chamada, né? Nesse momento nós vamos fazer para a lista da chamada. O irmão Rafael ou o irmão Ramon se posicionam para me dizer as presenças, para que eu possa estar. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, todo o tempo Deus é bom. Alcion. Ana Cristina. Ana Lúcia.
Carliene. Cleuto Vieira. Dácio Ramon. Elinete. Jéssica Priscila. Não? Gibson. Giolanda. Yasmin. Tá chegando? Josué. Lindinalva. Lucicleia. Ela tá online? Magda Felisberto. Tá? Nelson. Rafael. Renilda. Robson. Valdésia. Vinícius. E Norma. Amém? Glória a Deus. Eu trouxe o questionário de vocês. Vou estar entregando, vocês vão estar vendo o que acertou e o que errou, né? Ramon. Giolanda. Você vai levar o da Kerman? Lucicleia. Ana Cristina. Norma. Cadê a Cristina? Eu vi a Cristina chegando aqui. Valdésia. Carliene. Rafael. Ana Lúcia. Ana Lúcia. Magda. Vai levar o da Magda? A nota tá aí. Da Ana. Yasmin de Josué. Da Ana aqui. Ela só fez um. Bom, a nota de vocês, no primeiro exercício que eu dei para vocês, quando eu corrigi, nem todos chegaram a 1 ponto, chegaram nos décimos, né? Então, o que eu fiz? Dei mais 5 perguntas para poder superar e chegar a
um décimo para cada um. Então, todos que já estão com um ponto, um décimo ponto. E só a irmã que não fez o segundo exercício, que a irmã Yasmin, Josué e a irmã Elinete. Elas não fizeram o segundo exercício, então ficou com 8 décimos. A Yasmin ficou com 9 décimos, mas vocês, todos que fizeram os 2 exercícios, vocês estão com 1 ponto já. Certo. Todos fizeram, né? Alcion tem 1 ponto, Ana Cristina tem 1 ponto, Ana Lúcia tem 1 ponto, Carliene tem 1 ponto, Cleuto Vieira tem 1 ponto, Darcy Ramon tem 1 ponto, Elinete tem 8 décimos, Priscila e Gibson, eu não coloquei a nota deles porque eu ainda estou aguardando eles, entendeu? Aí eu não dei a eles a nota. Giolanda tem 1 ponto. Lindinalva, estou esperando o exercício dela. Lucicleia, Magda, Felisberto também tem 1 ponto. Todos que fizeram o segundo exercício, aí a gente completou para poder não ficar nos décimos, né? No 8 décimos. Entendeu? Cristina, sua tarefa. Quando eu chego em casa, estão tudo presente. Eu vou justificar a falta deles depois. Teve questões que eu considerei certa, mas estava incompleta, como, por exemplo, quem construiu o tabernáculo não foi só os 2 homens, mas Moisés também, né? Então, eu coloquei Moisés para vocês entenderem. Mas não chamou Moisés, não? Com certeza, não. Mas não tem, você só tem 2 homens lá? Não, é porque você não olhou direito, então. Não, mas está lá. A apostila só fala mesmo que chamou 2 homens. Não, mas quando você vai, porque você só foi naquele tópico dos 2 homens, mas quando você vai na sequência da apostila, porque nós não podemos ir só no que está ali. Está lá, o construtor da arca. Deus foi o arquiteto, e Moisés e os 2 homens quem construíram a arca, ou o tabernáculo. Então, claro que eram eles 3, vocês tinham que colocar 3. A maioria sabotou os 2 homens, mas teve gente que colocou Moisés, entendeu? A explicação de Paulo não era a explicação diretamente do que estava na apostila. Era o que estava no versículo. O versículo fala que o primeiro homem natural foi quem? Adão. Depois veio o espiritual, que foi Cristo. Era isso que vocês tinham que explicar. Vocês pegaram o que estava na apostila e jogaram como resposta. Entendeu? Então, quem foi o primeiro? Teve gente que acertou, que colocou né, o natural procede do espiritual e deu o exemplo. A Priscila foi uma delas que ainda deu o exemplo. Ela disse, por exemplo, o primeiro homem natural foi Adão, depois o segundo homem foi Cristo, né, mas que ele foi o espiritual. E como eu falei para vocês, todos nós nascemos natural, nós somos homens naturais. Porque nós não somos espirituais, nós vamos nos transformar em homens espirituais na transformação, entendeu? Aí é que vocês tinham que entender. Aí foram lá e pegaram da apostila, que o tabernáculo foi feito, o povo de Israel era o natural e o espiritual hoje é a igreja. Mas ele estava falando no versículo sobre o homem, a natureza humana, o homem natural e o homem espiritual. Por isso que é bom acompanhar e prestar atenção, não ficar conversando na hora da explicação, porque a gente, na hora das respostas, não vai acertar dar as respostas. Vai dar incompleta, porque tirou o sentido de alguma coisa. Está entendendo?
Não, o propósito também tiraram de lá da apostila e colocaram. Então, o propósito de Deus era habitar no meio do seu povo remidos. Habitar no meio do seu povo. Aí eu coloquei isso para você remidos. Só aumentei, mas tá certo. O que tá certo, tá certo. E essa explicação aqui do Novo Testamento? No Velho Testamento, a porta era lá. No meu caso, eu botei pessoal. Mas eu falei assim, e o versículo tá lá, Mateus explica por que, que a porta é larga, por que, que a porta é estreita. Porque lá no tabernáculo, a porta não era larga, que até eles dão 1,20 centímetros e dá a metragem lá no tabernáculo. Porque ela estava aberta a acesso para todo mundo lá no tabernáculo. Quem quisesse entrar, poderia entrar para poder fazer parte das bênçãos espirituais. Não foi assim que a gente entendeu? Mateus já diz que a porta é estreita. Mateus não diz que a porta é estreita e o caminho é apertado? Aí a apostila diz o quê? Por que, que a porta é estreita? Porque mede a nossa santidade diante de Deus. Mas é a mesma coisa, não? Como assim? Porque eu botei assim. Porque para entrar no céu, a porta é estreita. Mas você botou... Nós temos que Carlinha, porque você fez com as suas palavras. E eu disse assim, o versículo de Mateus. Por que é que Mateus está explicando? E lá no Velho Testamento tá falando que a porta era larga. E Mateus está dizendo que a porta é estreita. Então eu tenho que botar o que está escrito em Mateus, porque eu botei as minhas palavras que está escrito em Não, senhor, não. Está escrito na apostila o seguinte... que a porta era estreita, ela era no tabernáculo, ela é estreita porque ela mede a nossa santidade diante de Deus. Não foi o que eu expliquei aqui? Tem muita gente que não quer renunciar, quer achar um caminho livre, servir a Deus. Foi até assim a explicação que eu dei. Não, sim, mulher, mas o que era? Mede a santidade diante de Deus. Isso não é? Porque A tem resposta. muita gente que quer entrar no céu assim, de qualquer jeito, não quer renunciar a nada. Mas eu botei assim. Mateus não diz assim, a porta é estreita e o caminho é apertado. Eu não disse que era para você falar de acordo com as suas explicações. Era dentro da apostila. Por que, que a porta é estreita? Porque mede a santidade, mede a nossa santidade diante de um Deus que é santo. Se a gente aprender uma coisa e a gente tirar ali umas palavras da gente não dizendo a mesma coisa, não fala. Eu questionei, eu vejo pela apostila. Mas vocês estão com um ponto que só ia valer isso mesmo, não ia ter mais do que isso. Mas mas minha resposta estava errada? Sim. Assim, o meu pensamento... Não estava errado o seu pensamento. Sua resposta não estava errada, de forma alguma. Só que dentro da apostila estava lá, porque mede, porque não disse assim, a porta no tabernáculo era larga. Aí está lá, e Mateus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Aí ele já dá a resposta, porque mede a nossa santidade diante de Deus. Porque para entrar no tabernáculo, gente, presta atenção, para entrar no tabernáculo, qualquer pessoa, qualquer tribo poderia entrar, ou até os estrangeiros, contando que eles entrassem pela porta, chegassem até o altar do holocausto, que era a porta, que era o átrio, chegassem até o altar do holocausto, se arrependesse de seus pecados, então a porta estava aberta para qualquer um, certo? E eles chegassem até a bacia também, né? Que a bacia hoje simboliza o batismo nosso, a nossa lavagem. Então, tem gente que quer servir a Deus sem fazer renúncia, com a porta larga. a mesma coisa. Mas a resposta seria essa, não. Porque mede a santidade de Deus. Não, você não ia... Não, porque eu disse assim... Porque eu disse de Paulo o seguinte, explique. Era para você explicar o versículo de Coríntios. Tem que entender. Amém? Então vamos prosseguir a nossa aula. Amém? Nós paramos na página... Nós paramos aqui na página 73.
Só que nós não vamos hoje estudar a página 73, porque tudo que passa, tudo que está aqui, fala aqui, nós já falamos na primeira aula que nós tivemos, que é as cortinas, do que elas foram feitas, porque a cobertura do tabernáculo, aqui está falando da cobertura, entenderam? Então, tudo que foi feito do lado era o mesmo material que era feito na cobertura. Falava das cortinas, que era de linho, né? Falava das taubas que foi feita, falou das taubas que foi feita, que era a tauba de acácio, né? Que a tauba representa quem? A tauba feita representa Cristo, que era a madeira incorruptível. Cristo não passou, né? Ele não viu corrupção na sua carne, então essa tauba, ela simboliza ele, então a gente não vai passar por isso. A cortina, que significa, o linho significa a justiça de Deus, então tudo isso nós já tivemos nas aulas, na primeira aula, que foi na introdução, vocês lembram? Então não vai haver necessidade da gente entrar nessa parte aqui, que é tudo falando sobre a cobertura do tabernáculo, é tudo falando sobre a cobertura do tabernáculo, né? Então não vai haver necessidade da gente, quantas taubas tinha e o significado de cada uma. Só vou falar um pouquinho para vocês aqui, né? As cortinas eram feitas de pelo de bode, pelo de cabra. E a primeira parte da cortina do linho, ele era feito com o pelo de bode. Depois com de carneiro, que é simboliza o sangue de Jesus, que é o carneiro tinto vermelho, que é o carmesim. E, por último, a cortina, ela tinha uma cobertura feita de pele de animal marítimo. Essa pele de animal azul, ela servia para proteger o tabernáculo no deserto, né? Então, tudo isso nós já falamos na aula passada. Nós vamos entrar aqui na página 87, que fala a porta e o lugar santo. A porta e o lugar santo. Porque tudo que eu estava examinando, eu até conversei com o Charles, até os versículos foram os que a gente já deu. Que fala o que simboliza a prata, o que simboliza o bronze, o que simboliza a madeira, tudo isso então a gente já deu. Então, para a gente adiantar, nós vamos passar para a porta e o lugar santo. Aqui já é uma outra porta, por isso que a gente vai estudar aqui. Porque a primeira porta que nós estudamos era o átrio, que era a porta que era larga, e todos poderiam entrar para chegar até aonde? Até as duas peças, até o altar do holocausto, que era o altar do sacrifício, e a bacia de bronze. Agora, essa porta é que dá acesso ao lugar santo, onde só entrava os sacerdotes, para a ministração do trabalho de Deus. Então, nós vamos estudar essa segunda porta. O tabernáculo tinha a primeira e a segunda porta, e ainda tem a terceira porta, que é o véu, certo? O véu onde habitava o lugar santíssimo e que só entrava o sumo sacerdote. Entenderam? Então, nós vamos entrar na segunda porta, que é a porta e o lugar santo. O primeiro ambiente em que entramos é o lugar santo, chamado a primeira divisão do tabernáculo. É mencionado por Paulo como a primeira porta do tabernáculo. Hebreus capítulo 9, versículo 6. Neste ambiente havia 3 móveis: o candelabro, a mesa dos pães da propiciação e o altar do incenso. Então, depois dessa porta, tinha esses 3 móveis. Nós já estudamos 2 móveis para trás, depois da porta do átrio. Está entendendo? Estão entendendo?
Estão compreendendo? A porta que nós estudamos foi a porta do átrio, que dava acesso a entrar, onde todos entravam, que logo nós se aproximávamos de quê? Do altar do holocausto, lugar de arrependimento, lugar do sacrifício. Depois a bacia. Agora essa porta, ela dá acesso ao candelabro, a mesa dos pães da propiciação e o altar do incenso. Aquele que a gente falou quando estava falando no altar do holocausto, né? Que a Bíblia fala que tem 2 altares, porém, né? Um altar pequeno e um altar maior, o grande, né? Que é o do holocausto e o altar do incenso. O altar do holocausto, ele apresentava o quê? O que era que apresentado no altar do holocausto? Fazia o quê? Sacrifício, era derramamento de sangue. E o do incenso, eu ainda falei para vocês, é o que mesmo? O cheiro suave. Seria as ervas. Era queimada as ervas, que seria, hoje, as nossas orações, né? Que são subidas diante de Deus em cheiro suave. Então, nessa porta se encontrava essas 3 peças. Candelabro, a mesa dos pães da propiciação, o altar do incenso. Ninguém, a não ser os sacerdotes, poderia entrar neste lugar. Entendam, a porta era aberta para todos, mas nessa porta só entraria o sacerdote, poderia entrar nesse lugar. Agora, nós como filho do Pai, lá no tabernáculo só eles entravam. Estão entendendo aí? Só eles entravam para poder. Só eles entravam que era o sacerdote. Mas nós hoje, como filho do Pai, nós nos aproximamos pelo sangue de Cristo. Não existe mais essa divisão para nós. Entenderam? Porque o sangue de Jesus já nos deu esse acesso. Ele foi derramado, né? Ele foi o cordeiro derramado. Ele foi o nosso sacrifício para nós poder entrarmos no lugar santo. Então, nós, como filho de Deus, podemos nos aproximar através do seu sangue, do sangue de Jesus. Está escrito em Efésios 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Amém? Glória a Deus. Então, tinha que ter uma distância, né? Só entrava lá esses homens. Mas nós hoje podemos entrar pelo sacrifício dele, sangue dele derramado na cruz do Calvário. Somos linhagem escolhida, sacerdócio real, sacrifício oferecido espiritual. 1 Pedro 2, do 5 ao 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Amém. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se afirma: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a cabeça da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos considerados casas espirituais, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para a salvação. Então, louvado seja Deus por isso. Jesus, como sumo sacerdote na dispensação do Novo Testamento, tem que ser nosso Pai, tem que ser nosso Pai, já que nós também somos sacerdotes. Porque ninguém poderia ser sacerdote no tabernáculo senão os filhos do sumo sacerdote. Oh, glória! Hebreus, capítulo 7, versículo 24 e 26 a 26.
Mas estes, porque permanecem eternamente, têm o sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nós convinham tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Glória a Deus. Então, só os filhos do sumo sacerdote poderia ser sacerdócio. Então, meus irmãos, quem eram os filhos foram os filhos de quem que Deus mandou chamar para Moisés, né, apresentar eles como sacerdote? Os filhos de Arão. A gente falou na aula passada. Que foram os filhos de Arão que Deus ordenou, porque Arão era o sumo sacerdote. Então, nós hoje, como Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e nós somos filho dele, nós também somos sacerdotes. Entenderam? E podemos entrar na presença dele, porque somos filhos dele, somos filhos do sumo sacerdote. A porta e o lugar santo. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de esofe, azul e púrpura e carmesim, de linho fino retorcido. Obra de bordador. Êxodo 26, 36. A porta do lugar santíssimo era uma cortina feita desse linho retorcido. Simboliza o quê? O linho retorcido simboliza o quê? A gente já falou bastante. A justiça de Deus. A justiça de Deus. Pode ler, irmão. Êxodo 26, 36. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. Amém. Glória a Deus. Vejamos agora o testemunho da única porta através do qual o homem poderia entrar. Aí agora vocês podem ver, João 10, 9, João 14, 6. A porta do átrio, onde o homem, qualquer homem poderia entrar. A porta do átrio. Lê aí, irmão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará paisagens. 14:6. 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Glória a Deus. Essa era a porta do átrio. Livremente lá no tabernáculo para todos entrarem. Jesus também está deixando essa porta livremente para todos que querem entrar, através desse versículo. Onde o pecador estava, que era na porta do átrio. E a porta do santuário, onde entra o crente. E o véu por onde nós, como crentes e vencedores, temos acesso ao Santo dos Santos. Ou seja, a morada celestial com Deus. São todas testemunhas de 3 manifestações de um Deus, de um só Deus, que tanto confunde o mundo da cristandade. Nele, Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, está falando aqui, são as 3 manifestações que é onde confunde a mente, principalmente dos trinitarianos, né? Essas 3 portas, né? Aí foram as 3 manifestações de Deus que confundem a mente, né, da cristandade, que é o que? Eles fazem a divisão de deuses, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é isso? Está entendendo como assim? Entendeu? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nele, Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Não tem assim, eles não são pessoas divididas.
o santuário como o seu candelabro, a mesa dos pães da propiciação. E o altar do incenso fala em particular dos privilégios que encontramos na igreja. A porta dando acesso a esse santuário tinha 5 colunas. O número 5 é o número da graça de Deus. Personificada, por quê? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus. João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Qual foi a lei que foi dada para Moisés? As leis, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, toda a lei do Velho Testamento. Então, as leis foi dada para Moisés, mas a graça já veio através de Jesus Cristo para cada um de nós. A Isaías foi dada uma revelação do glorioso nome quíntuplo de Jesus Cristo. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus, aleluia. O que, irmã Carliane, está na Bíblia? Príncipe da paz, né? Eles usam essas palavras também. Porque isso aqui está lá em Isaías, já no Velho Testamento. Não entende. Entende, mas não compreende. Eles entendem, mas não compreendem. Deus Filho. Então, Isaías já falava dessa dupla de Jesus, que era Deus forte, seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Está escrito em Isaías 9,6. Para elas, fundirás 5 bases de bronze. Bronze é o símbolo do juízo contra o pecado e a desobediência. No lugar santo e no lugar santo e no santo do santo. Tudo é revestido de ouro, símbolo da divindade. A porta do santuário forma a divisão entre o átrio e o lugar santo. Amém? Então, a gente estudou que as cortinas faziam divisão. Quem estava do lado de fora, que não queria entrar pela porta do átrio, não era? A porta estava aberta para todo mundo. Nas aulas anteriores. A porta estava aberta para todos que quisessem entrar, até os estrangeiros. O átrio. Porém, tinha as cortinas que faziam o quê? A divisão, não é isso? Para quem estava do lado de fora. Porque quem entrava para dentro sabia o que estava acontecendo aqui dentro, porque ali dentro só poderia entrar quem entrasse pela porta. Nessa porta, que é que eles estão falando, né, aqui nessa porta revestida de ouro, de símbolo da divindade. A porta do santuário foi a divisão entre o átrio, que entrava qualquer um, e o lugar santo. Por isso que tinha que ter essa porta. Está entendendo, Rafael? Entende? Não, a porta do átrio entrava qualquer pessoa que quisesse entrar, como a gente estudou no altar do holocausto e na formação do tabernáculo, não foi? A porta era para todos entrarem. Agora, essa porta que nós estamos estudando hoje, ela tinha uma divisão. Tinha uma divisão, tá vendo aí na apostila? Ela dividia do átrio para o lugar santíssimo, o lugar santo. Ela dividia, a porta do átrio estava aberta e todos entravam. Só que quando passa da bacia, a porta
já fazia divisão para os que estavam desse lado, a cortina, a porta. Só entrava o sumo sacerdote lá dentro, não foi assim que a gente estudou? E aí os outros já ficavam lá. Porque eles iam oferecer a Deus o sacrifício, o incenso. Então era eles que faziam a ministração e o povo ficava lá no átrio. Não podia entrar outras pessoas se não fosse eles. Você já leu isso? Mesmo depois. Não. Só era para os sacerdotes e os sumos sacerdotes que entravam para ministrar lá. Quem lá morria, né? Vocês estão entendendo? E o que acontecia lá dentro, ele passava um hospital ali no ar? Não, o que acontecia lá dentro, Cristina, não era que eles iam... Não, eles entravam lá, eles não entravam lá para dizer assim, vai acontecer alguma coisa. E sim, poderia acontecer alguma coisa. Se esses homens entrassem lá indevidamente. Como era indevidamente? Se eles não fossem se lavar na bacia, como nós estudamos. Para eles entrarem no lugar santo, eles não tinham que se lavar na aula anterior. No caso, acho que na Bíblia, né? Então, eles amarravam uma corda. É isso que eu vou explicar para ela. É. Não, Aí se eles eu tô entrassem... dizendo assim, o sumo sacerdote, eles purificavam todinho, né? Se lavava e tudo para entrar. Então, quando ele entrava num lugar santo, lá eles iam ter contato com Deus. Deus. Então, Deus ia apresentar para ele de alguma forma. Na verdade, eles não iam se apresentar a Deus, porque Deus, a glória de Deus ficava na outra porta, que era a porta da Arca da Aliança, no Santo do Santo. Ali, aquela porta que eles entravam, eles iam oferecer a Deus, no altar do incenso, o sacrifício que o povo teria feito no átrio. Você está entendendo? Sim, é assim, eu quero chegar assim. Se o sumo sacerdote, Deus falava com ele alguma coisa para transmitir para as pessoas que estavam lá no átrio. Por exemplo, o pastor Manuel, Deus fala com o pastor Manuel porque é o cabeça da igreja para falar com a igreja, tá entendendo? Assim, Se Deus falava com eles lá dentro? Quando eles entraram no Santo do Santo. Ah, se Deus sim. tinha assim, algum recado para transmitir para as pessoas que estavam lá no átrio. Vamos ver. Se eles entraram no Santo do lugar Santo, seria para alguma coisa lá. Deus declara, era a glória de Deus. Eles iam fazer a ministração. Né? Nós estamos estudando que eles iam ministrar diante de Deus. Então, eles iam oferecer o que no átrio tinha sido levado, as ofertas. Os pés? Ou os pães. Nós ainda vamos chegar na mesa dos pães. Nós estamos ainda chegando na porta. Depois nós chegamos lá. Senão, quando chega... Os sacerdotes também sacrificavam antes de se lavar na bacia. Era. Não, porque o povo trazia os animais e entregavam a eles. Eu estou dizendo, antes de começar, o povo viu, para eles se purificarem. Entendeu? Eles só se lavavam na bacia, não davam sacrifício nenhum. Eles faziam o sacrifício. Eles faziam o sacrifício. Porque o sacrifício era feito. O lavar na bacia era para a purificação deles. Do povo era no altar, com o sangue. E o deles, eles iam se purificar para eles entrarem. Tirou a dúvida, Rafael? Amém. Notamos o contraste entre a base de bronze e as colunas cobertas de ouro. Tudo isso fala de Jesus que foi julgado pelos nossos pecados. Ele encerra a dispensação da lei e é a porta de entrada para a igreja e a dispensação atual do Espírito Santo. Então, a lei foi, Jesus Cristo, ele encerrou a dispensação da lei. Tinha que obedecer todo aquele mandamento da lei, entendeu? Então, ele cumpriu toda aquela lei e é a porta de entrada da igreja. Hoje, Jesus é a porta de entrada da igreja e a dispensação atual do Espírito Santo. A porta é um tipo de Cristo, João 10,
7. Vê aí, irmão. E tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Amém? A porta é Jesus. Havia uma porta de entrada. Cristo é a porta para entrar na família de Deus. Somos filhos do diabo, da ira, pelo nascimento natural. João 8, vamos confirmar esse versículo aí. João 8,44 e Efésios 2, do 1 ao 3. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E vós vivificou, estando vós morto em ofensa e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém? Então diz que nós somos filhos do diabo e da ira pelo nascimento natural, mentindo, com enganos, fazendo o que a carne deseja. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós não estamos sendo filhos de Deus, mas estamos sendo filhos do diabo, que é mentiroso, também é pai da mentira, né? Mas o versículo que ele leu, né, diz que o Ramon leu, mas hoje, através do sangue de Jesus Cristo, ele nos deu esse novo nascimento, onde nós podemos não ser mais considerado filho do diabo, amém? Cristo é a porta, não, somos filhos de Deus pelo novo nascimento. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém. João 1, 12, 13. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então não tem como, antes de nós nascermos de Cristo, não tem como ser filho de Deus, porque é filho do diabo. Não adianta querer dizer que é filho de Deus, porque ainda não é filho de Deus. Porque só é filho de Deus depois que nós nascemos no novo nascimento. Cristo é a porta da igreja. A igreja não é uma organização humana, senão o corpo vivo e divino de Cristo. 1 Coríntios 12, 12 e 13. E Efésios 1, 21 e 23. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito formado de um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. A igreja não é uma organização humana, senão o corpo vivo e divino de Cristo. Amém? Tremendo. A igreja não dá acesso a Cristo, mas ele dá acesso à igreja. Mateus 16, 18 e Atos 2, 47.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Glória a Deus. Nenhuma cultura, ciência, obras boas ou religião jamais fará de uma alma um membro da igreja. João 3, do 1 ao 7, 1 Pedro 1, 22 e 23. Leia João 1, 11 e 12. 1, 11 e 12, 1 Pedro 1, 22 e 23. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, e não semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Glória a Deus. Então só pode ser membro da igreja se realmente ele aceitar a Cristo, se ele for através de Cristo mesmo para a igreja, porque nenhuma obra boa, nenhuma religião, nada fará fazer uma alma um membro da igreja. Cristo é a porta de todos os privilégios do evangelho. Temos que esperar pela promessa antes de receber as promessas. Atos 1, 4 do 2, versículo 39. É isso aqui. Atos 1, 4, 2, 39. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Amém? Então a promessa... Pode terminar. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Glória a Deus. Então nós temos que receber, esperar pela promessa antes de receber, né? Nós temos que estar na esperança, que ele disse, ficai em Jerusalém, foi uma promessa de Deus, né? Para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então ele prometeu e mandou eles esperar. Só os que crê podem receber o Espírito Santo. João 14, 17, Marcos 16, 16. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Cristo é o Senhor dos crentes e não dos incrédulos. Romanos 4, 24. 1 Coríntios 12, versículo 3. Cristo é o Senhor dos crentes e não dos incrédulos. Mas também por nós, aqui será tomado. Temos na vida dos mortos a Jesus. 1 Coríntios 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema. Perdão, eu não uso coisa. Anátema. E ninguém pode dizer que Deus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém. Então isso nos prova que Cristo é o Senhor dos crentes. Havia uma só porta. Havia uma só porta ao lugar santo.
Cristo é o único Salvador. Mateus 1, 21 e Lucas 19, 10. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vocês estão entendendo que todos os versículos que nós estamos lendo estão indicando que ele é a porta, né? A porta é um tipo de Cristo, e todos os versículos estão dizendo aqui que se não for pelo acesso dele, ninguém entra na porta, que ele, né, entendeu? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo é o único caminho ao Pai, João 14, 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E tem gente que ainda diz ninguém vai, né? Ninguém vai ao Pai. Então é através de Jesus Cristo, ele é a porta que dá acesso ao lugar, à presença de Deus. Se não for por meio dele, nós não podemos chegar, né? Do seu sangue, nós não podemos chegar a lugar nenhum. João 14, 6. Tu já leu 14, 6, irmão? Amém. Há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 6. Há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém. A porta estava aberta no tabernáculo para todos que haviam passado pelo altar. A porta do tabernáculo estava aberta para todos que haviam passado pelo altar. Como a porta estava aberta no tabernáculo para todos os que haviam passado no altar e pela bacia de bronze, assim está aberta a porta do Espírito Santo para todos os que se têm arrependido e que se têm batizado. Qualquer que aceitar as provisões do evangelho, qualquer que aceitar as provisões do evangelho pode entrar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma pessoa é demasiada mal e pecador. Mateus 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todos os pecados e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada aos homens. Os que não reconhecem que eles mesmos são pecadores, perdidos são demasiados. Perdidos são demasiados bons para ser salvo. Então, os que não reconhecem que eles mesmos são pecadores, perdidos, são demasiados bons para ser salvo. Não existem pessoas que dizem assim, a gente não precisa, para ser salvo não precisa ir para a igreja dos crentes. Eles já estão se considerando bom, que eles vão herdar a salvação, né? Então eles já estão se considerando que eles são justos. Não mata, não rouba, não anda fazendo os pecados gravíssimos, né? Não precisa de arrependimento. Então eles já estão se considerando bons, que eles vão se salvar. Vocês entenderam esse tópico aqui? Mateus 19, 12. 12, 13. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos,
mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Glória a Deus por isso. Ainda bem que nós entendemos, irmãos, que nós não éramos bons, que nós éramos maus e que precisamos do arrependimento do Senhor Jesus. Nós precisamos do perdão do Senhor Jesus. A porta se fechará quando esta dispensação terminar. Vocês vão para o lanche de vocês agora? Ainda tá ajeitando, né? Ou não tem lanche hoje? Então enquanto a Didi vai cortar, a gente vai tentar. A porta se fechará quando esta dispensação terminar. Amém, irmãos? Vamos prestar atenção. Vamos, amém, vamos. A porta se fechará quando essa dispensação terminar. Qual é a dispensação? Quando é que essa porta vai fechar? No cumprimento de toda a sua palavra, aí a porta se fecha, e é quando Jesus vem buscar a sua igreja. Quando todo o cumprimento da palavra for cumprido. Esta época ou dispensação é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de... Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Lê de novo aí, rapaz. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar alguma coisa mínima? Deus está recolhendo dos gentios um povo para seu nome. Atos, capítulo 14, 15, Apocalipse 5, 9 e 10. Simão relatou como primeiramente: Deus visitou os gentios para tomar dentre um povo para o seu nome. Apocalipse. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Os que menosprezarem a bondade de Deus, agora, o plano do Evangelho, quer dizer, os que menosprezarem a vontade de Deus agora, que quer dizer, o plano do Evangelho, estão entesourados para si mesmo a ira de Deus. Romanos 2, 4 até o 9. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti nos dias da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança aos quais com perseverança em fazer o bem, procurando a glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A tribulação, a angústia sobre toda a alma do homem, que por obra do mal, primeiramente o judeu também e do grego. Amém? Então, aqueles que menosprezar, ou que seja, não aceitar o plano do Evangelho de Cristo, eles já estão entesourados por si mesmos. Não é Deus não que está fazendo isso. A ira de Deus. Né? Então, nós devemos dar crédito ao Evangelho. Tem muitas pessoas que não dão crédito ao Evangelho, diz que a Bíblia foi feita pelo homem e não entende. Então, nós não devemos menosprezar, devemos aceitar o Evangelho como plano de salvação para a humanidade, para nós podermos ser salvos. Amém?
A porta da arca fechada por Deus, foi fechada por Deus. Gênesis 7:16. A gente não vai ler, não. Vai ler? Então lê, pode ler, se você já abriu. Porque é os mesmos versículos da porta do átrio também, que a gente já tinha lido. Mas lê isso daí. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Amém. A porta aspergida pelo sangue, a porta do tabernáculo, a porta das boldas, a porta aberta para a igreja, a porta propriamente dita, Jesus Cristo. Então, tudo que nós lemos a respeito da porta do lugar santo, a gente estava vendo a porta do lugar santo, indicava Jesus. A porta do tabernáculo, do átrio, indicava Jesus. Os irmãos estão lembrando, quando nós falamos da porta, todos os versículos indicavam que era ele era a porta. Do lugar santo também. Então, a porta é Jesus, não tem outra porta que nós podemos ter acesso a Deus. Não existe outra porta para nós sermos salvos, não existe outro caminho. O caminho é esse, a porta é essa, e é esse e acabou. E nós temos que fazer como a Bíblia manda, porque se também nós não fazermos como a Bíblia manda, nós não vamos estar nesse caminho, né? Então, vamos procurar fazer. Pode ir para o lanche, já está pronto? Já está pronto o lanche dos irmãos, pode ir. De volta nós vamos entrar no candelabro. Aí passamos pela porta. Agora nós vamos entrar na primeira peça que se encontra depois desta porta, que é a porta do lugar santo. Amém? Retornaremos ao nosso assunto. Vamos falar agora sobre o candelabro de ouro, que é a peça que nós encontramos depois da porta do santuário. Amém? O candelabro de ouro. Botei? Já está ligado. Amém? Tá ligado? Amém. O candelabro de ouro foi feito para dar a luz ao santuário, quer dizer, o lugar santo. Desde o princípio da criação, Deus tem feito da luz uma parte essencial da vida humana, mandando que ela iluminasse o mundo. Gênesis 1:16. E 2 Coríntios 4:4. Gênesis 1:16. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. 2 Coríntios 4:4. Nos quais a Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Então Deus providenciou uma luz, lá no Jardim do Éden, onde foi lido em Gênesis 1, né? Para iluminar a vida humana. Deus mandou para que fosse iluminado o mundo. Como um símbolo da verdade espiritual, o sol, o luzente maior, é um tipo de Cristo, o sol da justiça. Jesus é chamado como sol da justiça. Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temes o meu nome, nascerá o sol da justiça, e trará nas suas asas. E saireis e salteareis como bezerros de cevadura. Reinando em justiça até a sua segunda vinda à terra. A lua, o luzente menor, é um tipo da igreja, refletindo a luz do sol durante a sua ausência na noite do pecado. Achei isso bem interessante, essa partezinha aqui.
que o sol da justiça, né? Deus criou o sol primeiro lá no Jardim do Éden. O sol tem a sua força maior do que a lua, porque ele ilumina para iluminar o dia, né? Então é comparado como Jesus, o sol da justiça. E a lua, o luminar menor, é um tipo da igreja, refletindo a luz do sol durante a ausência da noite do pecado. Então, a igreja ela é considerada como luz no meio do mundo, né? O mundo jaza no pecado, e a igreja, como essa lua, ela reflete a luz, né, da ausência do dia, na ausência na noite do pecado. Então, a igreja ela tem que brilhar no meio das trevas, né? A igreja é a luz do mundo. Mateus 4, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz aos que estão na casa. Amém. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Glória a Deus. Então, o mundo de pecado em que nós vivemos conhece a igreja pelas boas obras dela, pelo refletor, né, a reflexão da luz que há em nós, que é o Espírito Santo de Deus. No tabernáculo não havia luz natural. Efésios 4, 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. No tabernáculo, o sacerdote que estava para ministrar era dependente dessa luz do candelabro, tipo de iluminação do Espírito Santo. Então, a luz dessa peça chamada candelabro, ela não era uma luz artificial, ela era uma luz divina, né? Uma coisa vinda de Deus mesmo. A luz do tabernáculo, ela não era uma luz natural, que se acende, que se apaga, que se aquilo outro. Mas ela ilumina. No tabernáculo, o sacerdote que estava para ministrar era dependente dessa luz do candelabro, tipo a iluminação do Espírito Santo de Deus. Quer dizer que nós dependemos dessa luz. Sem a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós não compreendemos a palavra de Deus, né? Porque é Ele que ilumina, que nos traz a luz do Evangelho e abre a nossa mente para nós compreendermos. Entenderam? O candelabro foi colocado na banda do sul, oposto à mesa, no lugar santo. Êxodo 26, 35. A mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Mas a mesa porás ao lado do norte. Amém. Quando nós pensamos em candelabro, pensamos em lugar de colocar velas. Não é o caso do candelabro no santuário. O candelabro no tabernáculo tinha 7 lâmpadas que permaneciam acesas, alimentadas pelas hastes central. Velas queimam pelo fogo, pelo fato de se consumirem, ao passo que lâmpadas queimam pelo suprimento contido do óleo que chega até elas. E o óleo que se queima é o óleo que se queima e não a lâmpada. A igreja não é meramente uma vela a dar luz de vela no mundo escuro, e sim um candelabro emitindo a luz divina pelo suprimento contido do óleo do Espírito Santo. Então, o que está dizendo aqui, que a luz do candelabro não era uma luz natural, era a luz que realmente reflete o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e diz que a vela ela queima até
pelo fato de se consumirem. A lâmpada, ao passo da lâmpada, queima pelo suprimento do conteúdo do óleo. Você bota uma lâmpada aqui, enche ele o óleo, enquanto tem aquele óleo, ela está acesa, né? Ela está acesa enquanto o óleo está tendo. Então, na verdade, não é a lâmpada que permanece acesa, que queima, na verdade, é o óleo que está dentro dela. Porque quando o óleo acaba, aquela lâmpada também ela vai se apagar, porque não tem mais o óleo. Então, não é a lâmpada, mas sim o conteúdo dela, que é o óleo, né? E é o conteúdo dela. E a igreja não é meramente uma vela, né, no mundo de escuridão, e sim um candelabro. Tem que permanecer aceso para todo o tempo, porque o Espírito Santo de Deus não pode se apagar no meio da igreja. Por isso que nós temos que, nossa responsabilidade, nosso compromisso de permanecer com a luz do Espírito Santo acesa em nossas vidas. Amém, irmãos? Apocalipse 1, 10, até o versículo 20. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingidos pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs em mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são depois dessas, que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém, irmã Carlinha. O que está escrito no bilhete? Eu já sei para não ter fechão. Vocês fizeram para chamar na frente. Foi eu não. O hino de domingo é transforma-me. Eu já Mas não é hora da gente tratar disso aí. Classificar nova, classificar Carlinha. Só quem estava na reunião. Eu Eu estava já passei para não quer ficar cantando mais e fechando na frente. Irmãs, olha, na hora da leitura da palavra de Deus tem que haver reverência. Vocês tiveram quase 15 minutos de lanche para tratar de outros assuntos. Então, se na hora da palavra de Deus vocês não tiverem reverência de prestar atenção, vocês não vão aprender nada. Nada. Eu acho que vocês examinando esse livro, vocês viram que é essencial a leitura dos versículos. E olha que nós estamos saltando versículos sem ler. Porque sem a leitura dos versículos, vocês não vão compreender nada. Vão ficar voando e vai ser assim, um tempo perdido. Então é bom que vocês prestem atenção. Na hora da aula é hora da aula, não é hora de estar passando bilhetinho de uma para outra e nem de estar conversando. Principalmente na hora da leitura do versículo. Amém? Vai acontecer amanhã. Amém. Glória a Deus. O propósito principal do candelabro era
o de iluminar o que estava no santuário. O candelabro foi feito de ouro puro. Êxodo 25, 31. Também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas e as suas copas e as suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo. O candelabro foi feito de 1 talento de ouro puro. Segundo o modelo que foi mostrado a Moisés no monte, Êxodo 25, 39, 40. De 1 talento de ouro puro o farás, com todos estes vasos. Atenta, pois o que faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Aleluia. O candelabro foi feito completamente de ouro, que é o símbolo da divindade, lembrando-nos da verdade que Deus é luz. Havia 3 peças no tabernáculo para as quais a Bíblia não nos dá as medidas. A bacia de bronze foi feita do espelho das mulheres, o candelabro de ouro puro e o propiciatório. O pensamento é de que não é possível medir a luz de Deus para o tempo ou para a eternidade. E esta luz se revela na igreja. Não é possível medir o poder do perdão por intermédio do sangue aspergido sobre o propiciatório, e nem a purificação por meio da lavagem da bacia de bronze. Os 3 são imensuráveis. Outro paralelo se vê no fato de que essas peças são feitas inteiramente de metal. O propiciatório, o candelabro de ouro e a bacia de bronze. Não foi usada madeira em sua construção. O ouro do candelabro e do propiciatório fala da natureza divina de Jesus, Jesus Cristo, a luz do mundo, e da misericórdia divina. O ouro simboliza a igreja, porque é o produto de Deus. E é na igreja que a natureza divina se revela, porque a igreja é inteiramente de Deus. Mateus 16, 16, do 16 ao 18, e Colossenses 1, 21. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo-lhe, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia. A vós também, que noutro tempo ereis estranho e inimigo no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Glória a Deus, aleluia. Ao falar do candelabro, o Senhor Jesus deu uma interpretação inefável da sua significação simbólica no livro do Apocalipse, capítulo 1. Portanto, o candelabro é tipo e profético de o Senhor Jesus Cristo como luz do mundo, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Então está fazendo a comparação de que o candelabro lá no tabernáculo, ele é um tipo de Cristo, ele simboliza Cristo, né, que é a luz do mundo. Essa luz não se apaga, do candelabro também não se apagava. A igreja no Novo Testamento, Apocalipse 1, não, lê Mateus capítulo 5, do 14 ao 16.
Já leu? Então lê o Apocalipse aí. 1:12 ao 20. Ah, já leu, né? De ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. Ao tirar o ouro da terra, ele quase não se vê, não serve para coisa alguma. Para tornar-se útil, ele tem que passar pelo fogo purificador. Através desse processo, as impurezas são tiradas, porque é através do fogo que o ouro puro se manifesta. Depois disso, o ouro está pronto para ser trabalhado pelas mãos do ourive. Este processo é penoso, porque o ouro é submetido ao martelo dos ourives. Mas quando é terminado esse processo penoso, o ouro se torna uma coisa de rara beleza. Esse processo é tipo daquilo que Deus opera em sua igreja. Deus, pelo seu Espírito, está purificando e santificando a sua igreja por meio de várias provações, tentações, sofrimentos. Tudo isso tem uma finalidade divina através disso tudo. A igreja sairá como ouro puro e há de se alcançar o perdão divino. Isaías 52, versículo 14, 53, do 4 ao 6. Deixa eu ver um outro. 1 Pedro 4,12. Então, está falando que o ouro, quando ele é tirado da terra, ele não presta, não serve para alguma coisa, né? Se vê ele ali todo feio, mas depois ele vai para o fogo para ser purificado, ser desmanchado daquele ouro, que é onde depois dessa purificação se vê a beleza do ouro. E aí é comparado com a igreja também. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de ouro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um como se devia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Então a igreja, Cristo, esse ouro que teve que passar por esse processo todo, pelo fogo, ser batido, né, pelo martelo, ser trabalhado na mão do ourive, traz para nós Cristo, que ele foi sem beleza, sem formosura, né, e também sofreu o castigo que era nosso. Hoje para a igreja traz que as nossas provações e tentações e sofrimento, tudo isso é uma provação para a nossa purificação. Depois que a igreja passar por isso tudo, ela será como ouro provado no fogo. Amém? Por isso que muitas das vezes a pessoa diz, eu estou numa prova difícil de enfrentar. Está na prova difícil de enfrentar? Dá glória a Deus. O Senhor está nos aperfeiçoando. É sinal de que a nossa obra ainda não está perfeita. Nossa obra, ainda não estou na perfeição. Estou sendo tratada pela mão do ourive, que é o nosso Deus, né? Para me tornar um ouro puro, refinado, um ouro precioso nas mãos do Senhor. Então, as nossas provações e as nossas tentações e sofrimento, tudo isso nos leva a um crescimento espiritual, a uma purificação espiritual. Às vezes dói, está dizendo que o ouro é trabalhado na mão do ourive, né? É trabalhado
com martelo, ele vai até o fogo para receber a purificação. Então, não é diferente das nossas vidas espirituais hoje. Nós não podemos ser um crente e só ter mar de rosa, porque não tem como, né? Então, as nossas tentações vão nos ajudar a ser mais forte na presença do Senhor, a nos purificar de toda a imundícia. Amém? Eu te dei um versículo para ler, amor? Lê aí, foi aonde mesmo? Vale, pode ler. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Amém? Então não vamos estranhar a ardente prova que vem sobre as nossas vidas, como alguma coisa estranha está acontecendo. Como eu tenho que dizer, não é normal, eu estou passando por isso, não é normal. Não, é a aprovação de Deus, porque Deus quer nos aprovar como ouro no fogo, amém? A lâmpada tinha que arder continuamente. Levítico 24:2 e Êxodo 30, versículo 8. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro e batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde a queimará. Esta será incenso contínuo perante ao Senhor pelas vossas gerações. Tinha a finalidade de iluminar o lugar santo, e o povo tinha que prover o azeite. Êxodo 21:20 e Levítico 24:2. Já leu o Levítico, né? Então, lê Êxodo 21:20. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com o pau e este morrer, debaixo de sua mão certamente será castigado. Foi feito de uma maneira distinta, versículo 33, desse mesmo Êxodo aí. Se alguém deixar aberto um poço, ou se alguém cavar um poço e não o tapar, e nele cai um boi ou um jumento, Pior que é. O candelabro era para iluminar o lugar santo. Versículo 37. Vê aí, versículo 37. Ué? Tu tá lendo em Êxodo, irmão? Então era Levítico. Vê aí Levítico 37. Então vamos dar continuação. Deus é a luz. 1 João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nele. Deus é a luz, santidade, pureza e verdade. Cristo é a luz do mundo. João 1:4. E 1 Pedro 2:9. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus também é uma luz, refletindo a Deus em sua santidade e o homem em seu estado pecaminoso. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Então, a palavra de Deus é luz, refletindo a Deus em sua santidade e o homem em seu estado pecaminoso.
O 30, 130, né? A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Amém. Irmão, por isso que é muito importante, por isso que eu estou cobrando de vocês que olha a leitura da palavra, a Bíblia. Olha aqui, a palavra de Deus que está sendo lida também é luz, refletindo a Deus em sua santidade. Quando nós não demos crédito, nós não estamos dando crédito a ela, né? Candelabro aí, vocês têm aí, né? O candelabro é o tipo também da plenitude do Espírito manifestado em Cristo. Êxodo 25, 31 e 36. Também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão também de ouro. E dos seus lados sairão 6. E dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes de castiçal de um lado dele e 3 hastes de castiçal do outro lado dele. Numa haste haverá 3 cálices, com formato de amêndoas, uma maçã, uma flor e 3 cálices, com formato de amêndoas. Na outra haste, uma maçã, uma flor. Assim serão os 6 hastes que saem do castiçal. Mas os castiçais mesmo haverá 4 cálices, no formato de amêndoas, com suas maçãs e suas flores. Uma maçã debaixo de 2 hastes, que sai dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras hastes, que sai dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras hastes, que saem dele. Assim se fará com 6 hastes que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Tudo era formado de uma só peça. Tinha pedestal e uma haste central, com 3 hastes saindo de cada lado. Com a haste central havia 7 hastes, com as 7 lâmpadas acesas, para arder constantemente diante do Senhor. O número 7 fala da plenitude e perfeição. Apocalipse 1, 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. As 7 igrejas e as 7 hastes do castiçais. Era as 7 igrejas da revelação de Jesus Cristo no Apocalipse. Fala sobre os 7 espíritos que se acham diante do trono. Apocalipse 5, 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e vozes de trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Refere-se às 7 tochas de fogo diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. O número 6 significa o que é incompleto, número do homem. E 7 é o número perfeito, significa perfeição absoluta. A perfeição é simbolizada na haste central, no candelabro de ouro. Quando a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, devemos lembrar que Deus é Espírito e que há um só Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então, quando a Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus, devemos lembrar que Deus é Espírito e que há um só Espírito. Evidentemente
significa que um só Espírito se manifesta na plenitude e na perfeição de suas operações. Louvado seja Deus. Graças a Deus que a mente nossa foi aberta para a unicidade, né, gente? Senão, nós estaremos assim, tanto sete espíritos, nossa mente é aberta para a unicidade, né? Então, esses sete espíritos simbolizam as sete igrejas da Ásia, que é o mesmo número 7 daqui, que é o 7 da perfeição. É o número da perfeição. A Bíblia fala também dos sete olhos do Cordeiro, Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Esses devem ser espírito também, porque os olhos falam do discernimento de Deus em conhecimento e sabedoria. Zacarias 4, 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes se alegrarão, vendo o prumo da mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Amém. Discorre ou percorre? Discorrem. Descobra? Discorrem. Que percorre toda a terra. A operação plena do Espírito, em referência a Cristo. Isaías 11, versículo 2. A operação plena do Espírito em referência a Cristo. A gente encerra já. Só terminar essa. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Espírito do Senhor, plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Porque nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Como homem, Jesus Cristo recebeu o Espírito sem medida. João 3:34. Para cumprir a sua missão. Isaías 61:1. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos. Glória a Deus. Espírito de sabedoria, discernimento para poder realizar a sua obra no temor de Deus. Provérbio 9:10. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Glória a Deus, aleluia. Espírito do Senhor é plenitude da divindade, que habita em nossas vidas e que habitou na vida de Cristo, né? Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. O espírito de sabedoria é o mesmo do discernimento para poder realizar a sua obra no temor. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos ficar aqui na página 96. Amém? É bom a gente estudar e aprender. Eu vou ver quando for feito o teste de vocês para ver o que é que vocês entenderam sobre essas peças, o significado delas. Por isso que vocês precisam estar em casa também dando uma examinada
dando uma olhada, não deixar tão somente para examinar quando vim para a aula, mas está dando uma olhada que vai ajudar vocês mais ainda, amém? Vamos ficar de pé e vamos estar orando para encerrar esse trabalho de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu peço ao pastor que ore para encerrar em nome de Jesus. Pastor, faça a oração final para a gente em nome de Jesus. Agradecendo ao Senhor por mais esse trabalho realizado. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado por esse momento que está sendo, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para cada um. Aquele que tem desejo, Senhor, de aprender a tua palavra, vai travar no coração e vai aprender aquilo que é real, compreendendo a tua palavra, Pai. Abençoa cada um que possa guardar, praticar, Senhor. Possa abençoar cada um. Obrigado por esse momento. Espere cada um para as suas casas. E dê um bom sono. Em nome de Jesus, Deus ama. Amém. Amém. Muito obrigado, meu Deus, por tudo nessa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Em nome de Jesus.